Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Amorim. Esse vídeo está sendo feito em relação à capacitação de dispositivos IoT. Esse projeto visa desenvolver as capacidades de colocar dispositivos, fornecer dados para armazenamento e fazer essa integração das plataformas ESP, Arduino na nuvem, seja por meio de desenvolvimento de aplicativos ou de outras referências como foram propostos aí na capacitação. Esse projeto que você está vendo aqui, né, essa é a tela que está sendo desenvolvida, foi implementada dentro da proposta feita da capacitação. Esse site que você está vendo aqui, ele está coletando em tempo real temperatura, umidade, pressão atmosférica e altitude. Então, no caso do meu projeto em específico, eu estou usando dois sensores, o DHT11 e o BMP 180, para coletar esses dados de temperatura e também mostrar as leituras em tempo real. No caso específico desse projeto aqui, essa tela que está sendo mostrada, ela atualiza a cada 15 segundos de coleta do site. Então, esse código está dentro do ESP. Então, além de mandar esses dados para um banco de dados na nuvem, você consegue também fazer um monitoramento disso na rede local. Quer dizer, onde o ESP estiver instalado, você consegue acessar o ESP e dentro dele tem um web server rodando, onde você consegue fazer a coleta desses dados dentro da rede local. Também consegue armazenar esses dados na nuvem. Você consegue fazer o resgate disso de lá. Esse outro site aqui é dentro de uma máquina virtual onde tem o PHP instalado. Eu já rodei essa. Aqui são as últimas atualizações feitas. Então, se eu vim aqui de dados, eu já estou rodando ele já há alguns dias. Então, já tenho vários dados registrados. Venho aqui em atualizar esses bancos de dados. Aqui é o total de registros existentes na carga, né? Então, no total, 375 medições. Assim que atualiza o banco de dados, essas medidas são atualizadas, né? O número de medições. Esses dados eles estão sendo coletados também em tempo real. O ESP está dentro de uma local. Esses dados eles são enviados para uma página em PHP que está dentro desse servidor. E essa página se conecta com dados e vai coletando esses dados. Foi de 375 para 400 medições no total. Pensando hoje, né, a gente já fez esses registros mais antigos hoje, desde no horário local do servidor. Né? Então aqui está marcando 19h25. Na verdade, a gente usa os horários de mais 3 horas. Então, são os registros estão isso mesmo. Os registros estão lançados em 3 horas para frente. Né? Então, os dados do horário local, que é marcado aqui, ó, é 7 horas, 7h58. O último registro feito, com 3 horas para frente, vai dar 11 horas da noite. No registro do servidor onde está hospedado o banco. Os últimos registros aqui, ó, então, o último registro feito, né, mostrando o ID do registro, temperatura, umidade, pressão barométrica e altitude. Né? No caso aqui, eu estou na cidade de Piraju, em São Paulo, sudoeste do estado. Então, a gente está, segundo o meu medidor aqui, sobre o barômetro, a gente está a 574 metros do nível do mar. Teria que dar uma olhada no Google Maps para ver se essa medição está precisa, mas tá mais ou menos preciso aí essa medição. Eu fiz a cada 15 segundos para testar, né, volume de dados que você tem dentro dos dados que você tem disponíveis. No caso específico, essa PHP, no site, esse site aqui, eu tenho uma P, que é essa página teste, que é a página que faz a coleta desses dados que são enviados pelo ESP, conecta com o banco e registra no banco. Para eu ter acesso a esse registro, né, para que isso aconteça, né, essa página está hospedada dentro desse servidor.
Então aqui tenho acessar aqui o servidor. Software de acesso remoto. O site esse daqui. Eu hospedei, no meu caso em específico, né, eu hospedei essa minha. Esse aqui é um teste que eu estava fazendo, né? Página, uma cópia da página que está no ESP na nuvem. Então, implementar isso na versão 2.0 do software. Mas a ideia aqui, só acessar aqui. Aqui é onde está hospedado a versão. Então, aqui é a minha página em PHP. Se eu abrir aqui o Notepad++, essa aqui é minha página de PHP que faz a coleta dos dados. Então o ESP se conecta com essa página, ele manda os dados para essa página, ele recebe via HTTPS, depois eu mostro no código lá, via HTTP Connect, essas variáveis aqui de temperatura, umidade, pressão e altitude, carrega esses valores e usa essa instrução de SQL para inserir essas informações no banco. Essas informações no banco elas são registradas, como vocês viram lá no início do vídeo, e de tempos em tempos isso é atualizado. Então o ESP o tempo inteiro fica se comunicando com isso, o tempo inteiro não, né? A intervalos de cada 15 segundos manda esses dados para essa página recebe isso via HTTP, faz a conexão no banco e armazena esses dados no banco. Então esses dados, a página serve como assim, o intermediário entre o banco e as informações que vêm no ESP. No caso específico desse projeto que eu desenvolvi, né, que eu peguei várias aí, fui adaptando para atender essa necessidade, o que eu gostei de aprender, né, no decorrer da capacitação? A possibilidade de ir usando essas várias ferramentas. No caso, por que eu não usei nem a AWS nem a Oracle para fazer isso? É porque como eu já tinha conta no Azure, eu queria testar no Azure, porque é uma conta que os alunos, no caso da ETEC onde eu trabalho, eles têm acesso, é um dos recursos que eu utilizo em sala de aula, nesse primeiro momento, né, que eles estão mais familiarizados. Eu decidi verificar isso, fazendo isso na capacitação, ver se eu conseguia fazer isso dessa disciplina. E deu certo, e funcionou certinho. Eu consigo instalar o Champ na máquina, foi instalado aqui. Então, aqui está o painel de controle instalado na máquina virtual. Então, os alunos têm acesso a essa conta já com institucional, isso já tem algum tempo já, eles já têm esse acesso. A gente consegue fazer isso. Então, eu usei do recurso da capacitação, né, dessa proposta da capacitação, usando de uma ferramenta que eu consigo replicar isso dentro de sala de aula. Fiz os testes e realmente funcionou sem muito problema. Inclusive com relação a permissão de acesso, acesso por porta, ver se não tem bloqueio, né, do firewall e tudo mais. E funcionou sem problema nenhum dentro dos laboratórios da ETEC que eu trabalho. Então, para mim foi sucesso no caso específico da implementação dessa atividade. E eu vou conseguir replicar isso dentro de sala de aula, que era uma das coisas que eu gostaria de fazer. Então, aqui o serviço instalado dentro da máquina virtual na nuvem, da AWS, dentro da Microsoft. Não tive, apesar das contas, tanto da AWS quanto da Oracle funcionarem, consegui as credenciais, montei, mas eu optei por fazer nisso porque queria replicar isso dentro da sala de aula. E usando das orientações que estão disponíveis na capacitação, os vídeos, mostrando o PHP, os códigos,
como é que implementa, né, para dar acesso externo, quer dizer, sem estar dentro da. Eu consigo acessar esse PHP da minha máquina local, que é o que os alunos vão conseguir fazer também dentro do laboratório. Então, uma vez que eu instalei isso na máquina, eu posso ter esse acesso e o acesso ao PHP está sendo feito na minha máquina local. E é o que acontece lá, que eu fiz teste na NETEC, que funcionou também. Dentro daqueles ajustes, inclusive dentro dos comentários que foram feitos durante a capacitação, as várias contribuições que os docentes fizeram aí durante as postagens no grupo do WhatsApp. Peguei lá as dicas de acesso, né, ao Granted, foram colocadas lá na nossa, dentro das várias interações que teve. Eu anotei esse item e fui fazendo os ajustes dentro da sala. Então, consigo fazer isso. Então, consigo ter a visualização disso em sala, que é no caso do próprio ESP, que registro dos meus dados, né? Você vai ver que no caso específico tem bastante item para trabalhar. Lembrando que no caso aqui, vocês estão vendo essa diferença de horário, porque dentro do servidor onde está hospedado, como é um servidor virtual, ele está usando o timestamp do servidor remoto, não do servidor local. Apesar da página estar falando do dado local, né, que carrega com as configurações locais, no caso os dados lá da dados está com timestamp lá. Daí essa página aqui, teste, que é o que faz essa conexão, utiliza isso. Então, como é que isso faz? Né? Aqui no código do Arduino, então, aqui, como é que funciona o meu código aqui tentado? Então, aqui eu tenho as bibliotecas que eu vou utilizar, as bibliotecas Web Server, o DHT, e também o Adafruit BMP, para poder usar o sensor de pressão barométrica e altitude. E também estou usando um display OLED para fazer essa, essa indicação local. Então, aqui eu tenho a parte que faz nessa parte do setup. Aqui eu uso esse string como foi orientado lá na capacitação. A diferença é que aqui, onde lá na capacitação fala para colocar o IP da máquina, no caso do local, o que eu fiz? Né? Eu verifiquei como lá eu consigo habilitar o serviço de DNS e na máquina local. Então, quando eu acesso o portal do Azure, carrego com a minha conta, tudo que eu vou usar com os alunos. Eles aí usam a própria conta da ETEC, eles têm lá aqueles créditos adicionais para poder criar. Então eu consigo criar lá. Eles conseguem também criar e todo o procedimento que é inclusive registrado na estação, tanto para o ambiente AWS quanto Oracle. Então aqui está a minha máquina atual. Eles também eles criaram a deles. Eu mostro como é que eles podem hospedar o site e tal. Daí, desde eu usar o IIS para fazer isso, né, eu uso o Champ. Também funciona. A gente tá... Daí, aqui, ó, o legal, assim, não é que é legal, mas funcionou com o serviço DNS, é em vez de amarrar com IP, porque cada vez que essa máquina é inicializada, ela pega um IP diferente. Então, dependendo do código que você coloca aqui no caso da interface do ASP33, o que acontece? Você vai ter que mudar cada IP, né? Então você tem que ter acesso ao ESP para poder fazer isso. Mas enfim, aí o que acontece? Eu utilizei o nome DNS, está ativo aqui na plataforma, então esse nome. Daí, em vez de vincular com o IP da máquina, eu vinculei com isso. Fiz esse string, funcionou. As primeiras vezes não estava dando certo, porque não estava resolvendo o nome direito. Mas daí eu fiz os ajustes, né, de DNS
dentro da rede. Não tive que subir nenhum serviço extra, nem nada. Então, vamos dizer, as primeiras leituras de dados não estavam dando muito certo, mas daí conseguiu conversar com a máquina, conseguiu conversar com a parte do PHP, daí aparece a Database Connect aqui na nossa máquina remota. Na hora que sobe aqui na página, ela consegue fazer essa conexão. Conectou com isso, ele aparece essa informação. Lembrando que isso aqui são dados do próprio servidor, na hora que você monta e instala o PHP Admin, faz a criação das tabelas e tudo mais, da mesma maneira que ativos. Feito isso, tranquilo, deu para fazer a conexão com o banco, trabalhar aí sem problema. Caso específico eu deixei como um serviço, daí mesmo que a máquina reinicie, eu não preciso entrar, assumir, reiniciou, já sobe o serviço, o site já fica disponível para utilização. Isso é bastante interessante, porque acaba atendendo aí essas demandas dentro do material que a gente está desenvolvendo. Beleza? E aqui tem as nossas, mostrando a imagem, mostrando os recursos aqui dentro do dados, aqui acesso via PHP e aqui o portal da. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima.